A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos sobre o nosso bazar, que funciona na rua Diogo Álvares, número 133, a rua da Praça do bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Funciona na Casa Espírita Maria de Nazaré. O bazar oferece roupas novas, seminovas, lavadas, passadas, por apenas R$2 a peça. E também temos calçados. Venham para cá, prestigiem o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre ideal comum. Dúvidas, entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, que é ideal comum. Há diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 6 e 7. É o que nós falamos sempre também. Antes mesmo do Consolador chegar à Terra, a doutrina espírita, organizada, codificada, falando inclusive da mediunidade, Paulo de Tarso já falava em 1 Coríntios, no capítulo 12 inteiro, sobre os dons espirituais. Os modernos métodos de gerenciamento recomendam que cada um dos componentes de uma empresa devem ser tratados e respeitados como um ser individual e especial. Esse conceito tem mudado, graças a Deus, para melhor, né? Hoje nós temos um sentimento, um tratamento em equipe, onde as pessoas são valorizadas, respeitadas. Algumas empresas, inclusive, garantem nos seus ganhos um percentual para os seus funcionários, maneira de incentivá-los. O que antigamente era tratado, a grosso modo, com rudeza, né? Desrespeito. Esse conceito vem mudando. Esses métodos revelam que no cenário organizacionais tudo que se produz está estritamente relacionado com os feitos de um grupo. Portanto, para cooperar beneficamente em uma sociedade, é preciso lembrar-nos que cada obreiro tem uma fórmula própria de veracidade. Assim também funciona nas religiões, né? A diversidade de modos de ação é saudável.
sem jamais perder a visão comum da integração mútua e dos ideais superiores. Encorajemos cada membro de nossa equipe a atuar conforme suas aptidões, em vez de tentar convencê-lo a produzir como outra pessoa. Como já falamos também, aqui na Seara Espírita, temos que observar realmente o que a pessoa, qual o dom dele, né, onde ele mais se encaixa, para não colocar pessoas nas funções erradas, que não vai produzir bons frutos. No local exato, podem ter certeza que as pessoas rendem muito mais. Com a homogeneidade, todos agirão tão iguais que a originalidade do grupo se atrofiará. Cada companheiro no serviço ativo espírita faz parte de um conjunto de peças desiguais, porém interdependentes, que necessitam funcionar em harmonia para que se alcance o objetivo pretendido. Matuíra continua: semelhança de ideais e pensamentos fará com que o cotidiano fique monótono por causa do enorme marasmo que se estabelece. Verá o definhamento que levará o grupo à trivialidade desgastante. Toda equipe é formada por uma ampla diversidade de caracteres e seguramente essas combinações de talentos e capacidades impulsionarão a tarefa por diferentes motivações e diversos estímulos. Então devemos trabalhar em equipe, mas cada um ocupando a sua própria função, da qual eles realmente têm afinidade. A oportunidade do líder do grupo é moldar a multiplicidade de aptidões em um efeito produtivo com a qual cada membro consiga se identificar. Por outro lado, para conseguir sucesso nos labores da casa espírita, é preciso que todos tenham uma visão claramente definida, apesar das particularidades individuais. Denominemos essa visão clara como a evidência da missão ou do propósito almejado. Por isso devemos observar com atenção nossa meta ou linha comum, as várias obrigações a cumprir além daquela primordial, a melhora íntima ou a transformação interior. A missão do irmão que se consagra às crianças ou às mães carentes, à disposição do companheiro que se propõe a recolher e amparar os doentes, compromisso daqueles que se abraçam às atividades relacionadas aos velhos ou aos jovens, né? Tudo é importante. A cooperação bendita de que se converteu em divulgador do bem, o envolvimento abençoado dos que socorrem os espíritos infelizes através de sua instrumentalidade mediúnica, cada um na sua devida função. Eu tive uma experiência, numa época, onde a Casa Espírita Maria de Nazaré faz visita ao Hospital de Câncer Oncológico. Como faz até hoje, isso cerca de mais de 30 anos de trabalho. Porém, é uma função que não serve para qualquer pessoa. Você chega lá e encontrar uma pessoa totalmente desfigurada, faltando nariz, por exemplo, parte da boca aparecendo todos os dentes assim abaixo, né? Na parte inferior. Enfim, doentes de toda a ordem, de todos os matizes e grande sofrimento. Nem todos estão preparados para ter esse tipo de relacionamento. Não que a pessoa seja má, é que ela não tem condições psicológicas para fazer parte desse trabalho, de levar o consolo, de fazer uma prece, aqueles que aceitam até fluidificar uma água, com todo respeito, obviamente, pela sua crença. Então, eu já tive colegas que foram uma vez e nunca mais voltaram. E é natural, você tem que compreender, porque ele não tem condições psicológicas para continuar naquela missão. No entanto, ele pode abraçar uma outra causa e ser um grande trabalhador. Então nós temos que observar principalmente os dirigentes, né? Tem que saber qual a função adequada para cada membro. A evolução é escada infinita. Não queiramos que os outros enxerguem a vida através de nossos olhos. Se a unidade espiritual é serviço básico da paz, não esqueçamos de reforçar e definir obrigações e responsabilidades. Aqui está a importância de evidenciar a missão declarando os diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. São muitas as rotas para o reino dos céus.
É imprescindível o ideal comum, porém, os dos dons diferem. Nós falamos então da inteligência, que se caracteriza por diversos graus, e a capacidade é o fruto do esforço constante. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Então nós que estudamos mediunidade tem a clarividência, clarevidência, psicofonia, psicografia, né, materialização e tantas outras, audiências. De fato, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Perseverança cristã abrange um estado de maturidade ou evolução vivenciados nos setores vitais da existência da alma, o social, o físico e o espiritual. Essa vivência permite-nos assumir as mais diversas responsabilidades diante da vida. A maturidade física seria apenas um setor, pois apenas se refere à integridade do organismo denso. Porém, não basta para traçarmos um verdadeiro perfil de maturidade evolutiva. Companheiros inconstantes e vacilantes assemelham-se às ondas do mar. São arremessados pelos ventos da instabilidade e atirados de um lado para o outro. Desenvolveram-se fisicamente, mas continuam ainda infantilizados quanto aos compromissos com a laide do Senhor. Não compreendem a importância da hora que passa e, sem firmeza, recuam ante os desafios do serviço. Não possuem fibra nem pulso forte. Na casa espírita, se a maioria procura agir entre a perseverança e a responsabilidade, alguns se esquecem com facilidade de seus postos de trabalho, nos quais se comprometeram a servir. O núcleo de trabalho, em sua estrutura ideológica, introduz nos seus adeptos um modelo de crescimento. Ele propõe basicamente 3 itens: uma noção de onde nos encontrarmos, um ideal maior para onde deveremos ir e um caminho de excelências que nos leva do primeiro para o segundo. Em todos os itens, a principal ocupação é a melhoria e o aprimoramento da nossa condição evolutiva. O crescimento dos obreiros consiste em sua autodeterminação, ou seja, sua permanência na senda que leva ao item final. Certamente, em todas as áreas do serviço cristão, a troca frequente de experiências é muito saudável, mas o raciocínio baseado na concorrência pode se tornar bastante danoso e perturbador. Seria razoável, portanto, que, antes de tomarmos qualquer decisão de retirar-nos da obra, consultemos o grupo ou o seu dirigente, visto que seria deselegante de nossa parte desistir sumariamente, sem dar qualquer satisfação. É compreensível a desistência, mas os bons modos são imprescindíveis. Ninguém poderá se esquivar da parcela de empenho e vigor que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Quando Paulo recomendou a persistência, tornava claro o longo caminho dos que procuram as culminâncias da elevação espiritual. Se dentro dessa campanha de fraternidade, alguns deixam os encargos assumidos, outros passam a substituí-los. Se, no entanto, alguém se sentir sobrecarregado, não deverá esmorecer, pois em pouco tempo o Senhor a encaminhará por certo outras criaturas para assumir as tarefas abandonadas. A reciclagem na casa espírita é feita sob os auspícios dos benfeitores maiores, que guiam a missão do cristianismo redivivo. O Pai dispõe de inúmeros recursos para manter o bem, não faltando nunca mãos dedicadas e braços valorosos na enxada da caridade. Por imaturidade, muitos não valorizam os postos que lhes foram confiados para o próprio reerguimento espiritual e desertam. Amadurecimento é conquista das criaturas que já elegeram o Mestre Nazareno como guia e modelo. Essas almas adultas herdarão o reino dos céus. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus capítulo 13, versículo 16.
A grande maioria das pessoas dirige-se à casa espírita em busca de curas ou de algo que lhes seja concedido sem qualquer esforço. Poucas aí comparecem com o propósito sincero de renovar valores íntimos ou de aprimorar conhecimentos. Ao contrário, procuram sequiosas realizar seus caprichos e desejos imaturos. A excelência da lição espírita é ensinar o homem a restituir a si mesmo a harmonia espiritual perdida. Mostra-lhe que o sintoma é sempre um efeito exterior e que deve ir em busca do seu interior para dissolver a causa espiritual dos desajustes. Sabemos que o ser humano é uma unidade anímico-biológica inseparável, matéria e espírito, e que as enfermidades são manifestações mórbidas cuja causa primeira repousa no mundo mental. Qualquer desarmonia interior transmitirá estados vibratórios deletéricos que atacarão naturalmente o cosmo fisiológico. Portanto, os dirigentes devem manter o grupo que comandam com um alto teor de entendimento quanto ao objetivo precípuo do Espiritismo no campo das curas espirituais. A doutrina codificada por Allan Kardec é a precursora de uma nova era, não uma seita mística fundamentada nas práticas do curandeirismo. Jesus Cristo, o médico das almas, curou muitos enfermos, porém tinha a intenção de não apenas regenerar o veículo físico, mas, acima de tudo, queria que os doentes dessem manutenção à cura recebida, transformando suas atitudes e ampliando a luz do conhecimento, a fim de consolidar o próprio caminho. O frequentador do centro não pode permanecer na ignorância da vida maior, tanto quanto estava ali, adentrou no primeiro dia, curar por curar, sem que o doente nada aprenda ou nada evolua. Não se ajusta aos propósitos do cristianismo redivivo. O ato de insistir e teimar, tentando subornar as leis divinas, é a realização impossível ou projeto fantasioso. Quem quer saúde não pode envenenar a mente. Quem quer paz precisa sanear as estruturas do coração. Querer que o mundo melhore em seu redor, sem nada alterar em seu mundo mental, é devaneio. Quem quer conquistar alguma coisa precisa dedicar-se a essa aquisição, com denodo e determinação. São muitos os que buscam alegria, caminhando na direção contrária. Cabe, portanto, aos orientadores cristãos instruir e educar os aprendizes, não sustentar-lhes a amarga ilusão da cura sem renovação. Criaturas buscam com frequência médiuns e conselheiros para se esquivar da responsabilidade de agir por si mesmos, quando deviam trabalhar no sentido de suprimir os padrões negativos que cultivam na intimidade durante anos a fio. Muitos enfermos choram aflitos, percorrendo inúmeros grupos de oração, em busca de uma solução milagrosa, mas não cogitam em momento algum, que qualquer modificação em suas concepções acerca dos fundamentais valores da vida. Solicitam reequilíbrio das energias vitais, entretanto, se mantêm à disposição das próprias insânias. O educador celeste convoca todos os instrutores a se integrar nesse ministério de luz e esclarecimento, para que se edifique, primeiro neles e depois nos outros, o conceito da cura real e definitiva. É necessário divulgarmos a ciência da luz, que nos ensina a retirar a venda escura que ofusca os olhos e confunde os ouvidos, para que possamos aprender a ver as causas dos transtornos e conferir-lhes os efeitos, percebendo com a inequívoca consciência as raízes de tudo o que acontece em torno de nossos passos. O abismo da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Em alguns círculos do cristianismo redivivo, essa passagem pode ser traduzida simplesmente como uma exortação à sabedoria divina. Todavia, podemos infundir-lhes uma interpretação mais extensa. A morada da alma permanece localizada na fonte abundante de seus próprios pensamentos, pois cada um de nós vive nas dimensões do entendimento e na altura da visão
espiritual que já conquistou. Todo aprendiz da experiência humana estagia temporariamente em determinadas estradas, recolhendo os ensinamentos específicos, consoante a sábia conceituação do apóstolo. São insondáveis os juízos de Deus e impenetráveis seus caminhos. Unicamente a luz universal conhece a intimidade dos indivíduos e sabe tudo aquilo que lhes convém aprender e transformar. O abismo da riqueza de Deus contém tesouros que representam as infinitas formas de proteger e impulsionar as criaturas ao burilamento e ao progresso. Conscientes dessas verdades, os entrevistadores, orientadores do grupo espírita devem adotar uma atitude de profunda compreensão e respeito para com os entrevistados. Nas triagens da fraternidade, o orientador deve lembrar-se de que, acima de tudo, a finalidade principal não é resolver o problema momentâneo ali apresentado, mas ajudar o irmão necessitado a obter independência e amadurecimento, para que aprenda a resolver outras dificuldades que possam surgir no futuro. Cada um possui em germe a habilidade ou capacidade de decidir por si mesmo seus embaraços e equívocos. Por isso, basta que seja proporcionada uma atmosfera de segurança baseada no amor cristão. É ingênita a capacidade de autocompreensão, e Deus tudo pode, porém Ele espera que cada criatura se autorrealize, usando sua própria vontade e cooperação. Os orientadores de fato querem ajudar, não devem se preocupar em saber quem são os beneficiários, nem se prender de forma exagerada à problemática narrada, direcionando imediatamente caminhos. Na verdade, o objetivo da entrevista é compreender e valorizar o ser humano, para que ele, por si só, consiga superar seus problemas atuais, além dos outros que fatalmente surgirão no amanhã. Quem orienta não julga, não decide, não conclui em definitivo, não determina os passos dos outros, unicamente presta assistência doutrinária com base no entendimento das leis de Deus. O espírito só se torna infeliz quando se afasta das leis divinas ou naturais. Toda orientação espírita deve apoiar-se na lei de causa e efeito. Quem participa de entrevistas e triagens na seara do Mestre precisa auxiliar as pessoas a entender profundamente o significado desta lei nos acontecimentos de sua vida. É provável que a solução da dificuldade não esteja nos outros, mas nelas mesmas, talvez em grande parte, talvez por completo. Um aconselhamento jamais se mostra autoritário, que repreende e põe medo no atendido, nem paliativo, que adia e acalma temporariamente. Deve sim levar a criatura à compreensão das causas verdadeiras de seu sofrimento, proporcionando-lhe um grau de consciência espírita que lhe permita indagar a si própria. Qual a parte que me cabe na sucessão dos fatos que desencadearam o meu problema? Para que um homem obtenha saúde, é preciso que entenda a lição oculta da moléstia. Para que obtenha bem-estar, é imprescindível que reconquiste a serenidade. Quantos se adentram às tarefas socorristas pedindo novas mensagens espirituais, sem ao menos terem seguido as recomendações de outras tantas recebidas anteriormente. Finalizando, repetimos a feliz expressão de Paulo: são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Nas triagens da caridade, é indispensável que os instrutores do Evangelho se conscientizem de que a melhor orientação a ser dada é aquela que ajuda nossos irmãos a ver, avaliar, ponderar por si mesmo, no santuário do próprio coração, qual o caminho a seguir ou opção a escolher, recordando que apenas Deus sabe de tudo em todos. Bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Misericórdia na justiça divina. Por desconhecermos a grandeza das leis divinas, falamos de forma equivocada a respeito da justiça de Deus. O Pai, que é a bondade suprema, não castiga os seus filhos. Deseja somente que caminhem em sua direção, no rumo da felicidade desejada.
Enquanto nós julgamos os fatos pelas aparências e circunstâncias do momento, a justiça divina abrange um contexto muito mais amplo. As leis divinas consideram a intenção que move os atos, nunca apenas os atos em si mesmos. Um filme nacional que retrata a vida dos habitantes do sertão nordestino apresenta uma cena comovedora. É o momento em que vários personagens estão sendo julgados num tribunal do além. A sentença, percebe-se, será o envio para uma zona de sofrimento, a fim de sanarem tantos atos equivocados cometidos. Então, o protagonista apela para a mãe de Jesus, que atende ao chamado e intercede por aquelas almas. É preciso levar em conta, diz ela, a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo e terminam por fazer o que não presta quase sem querer. É o medo. Medo de muitas coisas. Do sofrimento, da solidão, no fundo de tudo, medo da morte. Compadecida com a miséria daqueles pobres espíritos, chamados a prestar conta de seus atos, ela recorda os padeceres deles enquanto homens sobre a terra. Lembra que eles, desde muito cedo, precisaram se acostumar com o pão escasso, com a fome, com a seca que castigava. Que necessitaram abrir mão da infância para o trabalho duro. E quando não podiam mais suportar o fardo sobre os ombros, oravam. A cada vez que o chão se partia por falta de chuva, formava-se um grupo de retirantes que deixava aquelas terras e tornava a voltar com os primeiros pingos d'água, como se a esperança fosse uma planta que nascesse com a chuva. Retirando a alegoria e a forma fantasiosa das licenças cinematográficas, podemos concluir que o filme reflete um pouco da realidade. O Pai Maior sempre leva em conta os motivos dos nossos tropeços e considera nossa real capacidade de autossuperação. A misericórdia divina compreende nossos medos, nossas fraquezas, nossa falta de fé. E não se pode conceber um pai que deixa seus filhos padecerem a mais dolorosa miséria só para os infelicitar. Todas as situações pelas quais Deus nos permite passar têm o objetivo de nos fazer crescer espiritualmente e aprender a viver. Naturalmente, o Criador conhece nossos pensamentos e sentimentos mais secretos. Por isso, de nada nos adiantará inventarmos desculpas para os atos praticados por maldade e egoísmo. Mas o que fica evidente é que, por vezes, o que para nossa visão deficitária parece não ter perdão, merece da misericórdia divina uma visão realmente profunda e justa. Quando a dúvida nos assaltar, busquemos o auxílio de Jesus. Ele nos mostrará a verdade. Quando a esperança tentar fugir pela janela, confiemos nossas preocupações ao sublime pastor, que nunca abandona suas ovelhas. Se cometermos erros, que seja por fragilidade, jamais pelo desejo do mal. Agindo assim, sempre teremos quem interceda por nós, em nome da misericórdia e do amor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos pela oportunidade sublime que nos deste de trabalhar em sua seara, propagando o seu Evangelho para todos os nossos queridos irmãos sintonizados conosco, bem como pedimos sempre para seus familiares, para que Deus nos console e abençoe os nossos propósitos de vida, enquanto encarnados aqui neste mundo de provas e expiações, passando por tribulações necessárias para o nosso crescimento espiritual. Mas temos a certeza que todos nós estaremos reunidos um dia, num só redil, e tendo somente um como mestre, o bom pastor. Que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite para nós, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Que possamos, meu irmão, viver todos os ensinamentos da noite de hoje no nosso dia a dia. Muita paz a todos.
Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.